Muito bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui ainda cheios de saudade e esperando ansiosamente pela possibilidade de nossas reuniões presenciais, dos nossos estudos bíblicos aos domingos. Muito bem, nós vamos dar início à nossa escola dominical, seguindo aquela liturgia que estabelecemos no domingo passado. Ou seja, quando vamos falar com uma pessoa importante, com uma grande autoridade, primeiro fala essa pessoa importante e depois falamos nós. Sendo assim, vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32, os versos 22 a 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Assim termina a leitura da palavra de Deus. Oramos para que Ele acrescente a ela a sua graça e para que inscreva em nosso coração os seus ricos ensinamentos. Nós vamos, neste instante, orarmos a Deus, porque depois, quando estamos falando com uma grande autoridade, com uma pessoa importante, primeiro fala a pessoa importante e então falamos nós. Mas quando vamos falar, a primeira coisa que temos a dizer é que não somos adequados para prestar culto a Deus, não somos adequados para comparecer à presença de Deus. Então a nossa primeira palavra é sempre de confissão. Vamos orar confessando os nossos pecados. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito e celeste, estamos na Tua presença, diante da Tua palavra e estamos aqui para entender os Teus ensinamentos. Queremos entender os Teus ensinamentos para colocá-los em prática, ó Senhor. Mas nós temos que confessar, somos pecadores, ó Senhor, somos maus. Nós pecamos em nossos pensamentos, ó Senhor, pensamentos que não louvam e não exaltam o Teu nome, Senhor. Pecamos com as nossas palavras, palavras que nem sempre edificam, que às vezes ferem, que às vezes machucam, que às vezes não são convenientes, ó Senhor. E pecamos também por nossas atitudes, Senhor. Poderíamos, Senhor, fazer tanto mais, mas, Senhor, nós pecamos em nossas atitudes. Elas nem sempre são boas, elas nem sempre promovem o bem, ó Senhor, e elas nem sempre edificam a Tua igreja.
E agora, Senhor, confessando e reconhecendo nossos pecados por pensamento, por palavras e por ações, também reconhecemos, Senhor, que pecamos quando deixamos de fazer aquilo que devíamos fazer, Senhor. Então, pecamos por omissão. E também pecamos, Senhor, por comissão. E pedimos-te, em nome de Jesus, que tu nos perdoes, que tu, Senhor, purifiques o nosso coração, que tu prepares o nosso coração para compreender a tua palavra e para que, compreendendo-a, a coloquemos em prática e exaltemos o teu nome, ó Senhor. E assim, Senhor, nós andemos na tua presença sempre com novidade de vida, sempre com disposição para o louvor. Nós agradecemos-te, Senhor, por este momento de escola dominical e pedimos a tua iluminação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar neste momento o hino de número 14, que fala do louvor que devemos a Deus. Então nós ouvimos a palavra de Deus, falamos com Deus, que não somos adequados, confessamos os nossos pecados. Agora nós estamos prontos para louvar ao Senhor. Então vamos cantar o hino de número 14 do cântico, nosso inário Novo Cântico. Vamos cantar este hino. E assim nós vamos exaltar sempre o nome de Deus na nossa vida. Bem, irmãos, nós estamos passando por um período de pandemia. Nós passamos também por um período de grandes dificuldades na política do nosso país. Nossa política sempre foi bastante conturbada, mas ultimamente as coisas têm piorado bastante. Acho que nós precisamos orar pelo nosso país, pelos nossos governadores, pelos nossos líderes, orar pela nossa pátria, para que continuemos a ter liberdade para pregar o Evangelho. Precisamos orar pelo nosso povo, para que Deus preserve a cada um. Ficamos sabendo
nesta semana que um de nossos irmãos, o presbítero Licurgo, da igreja de Guarulhos, faleceu acometido da Covid-19. Também tomamos conhecimento que o nosso irmão João submeteu-se a uma cirurgia lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, e lá ele também foi contaminado pelo coronavírus. E graças a Deus, nele a enfermidade não se manifestou tão fortemente. E ele já está bem e está em sua casa com a sua família, não é? Nós hoje vamos orar a Deus em favor de tudo isso. Então, convido você novamente a curvar a sua cabeça, vamos orar nesse sentido, intercessoriamente. Oremos a Deus intercedendo pelo nosso povo e nossa pátria. Santíssimo Deus, Rei de toda a terra, soberano sobre todos os homens, ó Senhor, todos os países, todas as nações, ó Senhor, Tu governas, ó Senhor, sobre tudo e Tu governas, ó Senhor, sobre todos. Tu governas o nosso lar, ó Senhor. Tu governas a nossa vida, ó Senhor. Tu que nos concedes, ó Senhor, emprego, concedes, ó Senhor, saúde e o privilégio de viver em família e de ter uma igreja onde cultuar o Teu nome, Senhor. Nós hoje nos apresentamos diante de Ti para interceder pelo nosso país, ó Senhor. Este lugar tão maravilhoso, de clima tão bom, ó Senhor, de chuvas tão próprias na estação adequada, Senhor. Nós queremos agradecer-Te por este lugar em que não há deserto, em que não há, Senhor, frio excessivo, em que não há tufões, ó Senhor, em que não há terremotos. Nós Te agradecemos grandemente por este lugar onde vivemos. Hoje queremos pedir-Te, Senhor, que Tu abençoes a este lugar. Que Tu abençoes, ó Senhor, os nossos governantes, ó Senhor, os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os governadores, ó Senhor, os deputados federais, os senadores, ó Senhor, o presidente da República, o sistema judiciário, Senhor, para que o Teu povo tenha paz para viver no Brasil, ó Senhor. E nesses dias, ó Senhor, de tanto conflito político, nós pedimos-Te, Senhor, que Tu tenhas misericórdia do nosso país e que Tu, Senhor, governe e inclines, ó Senhor, o coração dos governantes, ó Senhor, para que façam e promovam o bem para o Teu povo, Senhor. Nós pedimos pelo Teu povo, pedimos pela Tua igreja, Senhor, para que muito brevemente possa reunir-se de forma presencial e assim cultuar o Teu nome, Senhor. Pedimos pela humanidade, por aqueles que foram acometidos pelo vírus, ó Senhor, esse vírus tão violento que tem provocado essa enfermidade, às vezes fatal, ó Senhor. Pedimos que Tu tenhas misericórdia do povo, que Tu tenhas misericórdia da humanidade, Senhor. Que Tu olhes, ó Senhor, com graça para todos nós. Pedimos-Te, Senhor, que assim nós também, como pessoas, sejamos bondosas e sejamos, ó Senhor, preocupados uns com os outros. Nós agradecemos-Te por tudo, suplicando as Tuas bênçãos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, vamos então à nossa lição de escola dominical. Eu quero dizer que nós vamos aí transitar aí do capítulo 28 até o capítulo 32 do livro de Gênesis. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Gênesis. No capítulo 28 nós vamos até o capítulo 32. Você já teve o sentimento, às vezes, de que a nossa vida aqui na Terra é uma luta constante? Nós vivemos em um mundo muito competitivo e a dificuldade com a raça humana é que mesmo quando nós somos vencedores,
ainda somos humanos. A dificuldade com a raça de ratos é que até mesmo quando o rato vence, ele ainda é rato. Então, me dizia um professor no seminário que onde há o ferro, há a ferrugem. E onde há o homem, aí também há o pecado. Então, mesmo que tenhamos pequenas vitórias, nossa vida ainda continua sendo uma luta. Nós ainda continuamos sendo humanos. Nós lutamos contra nós mesmos, lutamos contra a sociedade, lutamos assim para conquistas intelectuais e acadêmicas, lutamos às vezes com as autoridades, e, enfim, é uma luta constante por crescimento, por desenvolvimento. A história de Jacó é a história de uma luta. E às vezes quando nós olhamos para a nossa vida desde a infância, a nossa história é a história de uma luta constante em todos os sentidos. Na verdade, Jacó já saiu do útero lutando, o útero de sua mãe lutando. Ele era um gêmeo e o seu irmão gêmeo recebeu o nome de Esaú. E a Bíblia nos fala que esses dois irmãos começaram a luta deles no útero. Era uma luta que devia continuar com os seus descendentes durante pelo menos 2000 anos. Esaú, embora fossem gêmeos, foi Esaú que nasceu primeiro. Ele cresceu e tornou-se caçador, um homem da largueza, um homem do campo, e dos seus descendentes viriam os edomitas. A palavra edomitas significa vermelhos. Jacó, de forma diferente, se Esaú era caçador e um homem do campo, da largueza, Jacó era caseiro e ele era um homem gentil comparado à aspereza de Esaú. Foi dele que veio a nação de Israel. Quando os dois irmãos nasceram, o segundo filho a nascer estava segurando o calcanhar do primogênito. E foi considerado um presságio significativo. E ele foi chamado Jacó, significava esse nome, suplantador. Isso não é um adjetivo honroso e tem que ver com trapaça, com engano, com esperteza. E nós temos um ditado semelhante quando falamos de puxar pela perna, me dando a entender, enganar, trapacear, coisa assim. Bem, o papel de Jacó como suplantador é visto no seu procedimento com o seu irmão mais velho. A primeira edição disso é quando Esaú, o homem da largueza, aproximou-se de Jacó, o homem caseiro, e vindo do campo e encontrou Jacó com uma panela gostosa de um guisado. Não nos é dito se Jacó havia planejado o incidente astuciosamente, como era do seu feitio, ou se aconteceu por estar no lugar certo, no momento certo e com a tentação certa. E de qualquer maneira, o resultado foi o mesmo. Esaú foi persuadido a vender o seu direito de primogenitura por uma panela de guisado. Nem mesmo um vendedor de carros usados faria tão bem essa trapaça, faria melhor do que Jacó. O suplantador, contudo, se superou quando seu pai, Isaque, ia dar a Esaú a bênção familiar. E enquanto Esaú estava fora, Jacó foi persuadido pela sua mãe a vestir um disfarce que enganaria o velho e cego pai e o faria pensar que era Esaú. Assim,
Enganando o pai, ele roubou a bênção familiar. Sim, era Jacó, o enganador, o trapaceiro, o suplantador. Para Esaú, essa foi a última gota do balde. Ele decidiu que Jacó o havia trapaceado pela última vez e ele jurou vingança. E Jacó foi forçado a deixar a sua casa, fugindo da ira de Esaú, e nunca mais ver a sua amada mãe novamente. Foi enquanto estava fugindo que Jacó teve o seu primeiro encontro significativo com Deus. Assim, nós lemos no capítulo 28, os versos 10 até 11. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versos 10 e 11 do capítulo 28 de Gênesis. Quando nós começamos a ler esta sessão, não há nada dentro do contexto para nos preparar para o evento iminente. As circunstâncias parecem longe do sobrenatural. Na verdade, parece que tem a ver com a tristeza natural do mundo. Jacó está no meio de uma viagem. Ele partiu de Berseba em direção de Harã. E ele estava sozinho nesta viagem. E a razão para estar sozinho é que estava fugindo de sua própria família. Ora, isso não é nada recomendável para uma pessoa. Alguém que trapaceara tanto que tivera que fugir da sua própria família. Ele chegou a um lugar perto da cidade de Luz, e nós não sabemos o que o nome significa, e não parece ter significado muito para Jacó também, mas não há nada de extraordinário sobre este lugar. Sabemos que era a cidade de Luz. É apenas um lugar para passar a noite para Jacó. E quando a noite terminou, Jacó deu ao lugar um novo nome. E aí sim, este nome é cheio de significado. Ele o chamou de Betel, a casa de Deus, o portão do céu. E assim, no verso 12, nós lemos: E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É a visão que Jacó tem de uma escada que ligava o céu com a terra. Há 3 aspectos aqui no sonho bastante significativos. Cada um dos 3 aspectos é introduzido pela exclamação eis. E isso, na língua em que a Bíblia foi escrita, era muito significativo, usado para apontar uma coisa de espanto, como que uma interjeição, uma exclamação importante aí. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Bem, uma escada aí é a primeira coisa para a qual chamo a atenção de todos. O sonho envolveu essa visão de uma escada. Isso parece estranho, porque não há nenhuma menção anterior a uma escada em Gênesis. A palavra usada aqui para escada é usada uma única vez em todo o Antigo Testamento. É usada apenas uma vez e parece vir do mesmo termo selá, que você às vezes lê no livro de Salmos, significando uma coisa que erguida e que se elevava para cima. E tem sido sugerido que essa palavra foi usada para indicar uma escada, apontando talvez para os zigurates da Mesopotâmia. Mas há palavras mais definidas para a escada que poderiam ser usadas. De fato, essa é uma palavra muito rara e estranhamente foi usada aqui, talvez com o propósito de tornar
único o ensinamento de escada nesta passagem. O segundo aspecto para o qual quero chamar a sua atenção são os anjos de Deus. Isso é bastante estranho, o conceito de anjos de Deus subindo e descendo pela escada. Os anjos já tinham sido apresentados na narrativa de Gênesis. Anjos foram visitar Abraão. Os anjos estiveram envolvidos no salvamento de Ló em Sodoma. E o anjo do Senhor, que havia interagido com Agar e Abraão. E certamente eles se apresentaram como mensageiros divinos. A palavra anjo significa isso mesmo, mensageiro. Mas aqui, pela primeira vez, eles são vistos levando mensagens ao céu e trazendo mensagens dos céus. Este quadro dos anjos de Deus subindo e descendo é achado em apenas mais uma vez na Bíblia, mais um lugar só na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, no verso 51, quando Jesus fala com Natanael, nós lemos assim: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Curioso, nas palavras de Jesus não há nenhuma menção da escada. Os anjos estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual a lição que tiramos disso? Qual o ensinamento que tiramos disso? Simples. A escada era Jesus. Ele é a escada. Assim, se a escada representar a presença de Deus na terra, então Jesus é visto como aquele que é o Deus conosco. Curioso? Então talvez por isso o uso único daquela palavra para escada. A escada era Jesus. É isso que nos diz João capítulo 1, verso 51. Então, o Senhor estava acima da escada. Na parte de baixo da escada estava Jacó. E no topo da escada estava o Senhor. Então a escada servia como uma ligação entre eles. É a única coisa que pode nos levar ao céu, que pode nos ligar ao céu, é Jesus Cristo. Ele é o que era representado por esta escada. Então nós temos aí uma promessa, a promessa que é feita a Jacó, que é essencialmente a mesma que foi feita a Abraão e a Isaac. Deus sempre cumpre as suas promessas e assim ele vai preparando terreno para formar o seu povo e cumprir a sua promessa de multiplicação da semente de Abraão. Porém, também há algumas diferenças com relação a essa promessa feita a Abraão. Deus disse a Isaac para ficar na terra, lá em Gênesis 26, no verso 2. Por outro lado, Deus diz a Jacó que estaria com ele e o acompanharia na longa viagem fora da terra e depois o traria de volta à terra prometida. Essa deve ter sido a base para Jacó acreditar em todas as promessas anteriores. A razão pela qual ele pode acreditar que receberia por herança a terra da qual estava fugindo e que seus descendentes seriam mais numerosos do que o pó da terra. Quando ele ainda nem tinha esposa, ele já tinha, então, promessa dos seus descendentes. E o que os seus descendentes seriam? Diz-nos a promessa que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Quando ele havia roubado uma bênção do seu próprio irmão, e isso indicava que Deus estaria com ele, então veja aí que coisa terrível. A promessa indicava que Deus estaria com ele, mas as atitudes dele não mostravam confiança, não mostravam respeito a Deus, nem respeito pelo próximo e nem respeito por si mesmo, porque se colocava contra Deus.
Então, nós temos em seguida a visão da escada. É um sinal de que Deus está com ele. A escada não está lá para uma segurança de Deus, ela está lá por causa de Jacó. É uma lembrança de que Deus cumpre a sua promessa. O milagre não é que havia uma escada. O milagre era que Jacó podia ver a escada. Isso sim, era que ele pôde ver a maneira como Deus se comunicaria com o homem. E foi assim, de fato, que no Novo Testamento Deus se comunicou conosco. E assim o Evangelho de João diz que os anjos subiam e desciam sobre o Filho de Deus. Então ele é a escada. Muito bem, irmãos, vamos ver Jacó, então, agora lá em Harã. Quando Jacó chegou a Harã, terra de Labão, ele se encontrou com seu tio. E ele também encontrou as duas filhas do tio Labão. E ficou logo apaixonado pela mais nova delas, a mais jovem. O nome dela era Raquel, chamava-se Raquel. Aparentemente, Raquel era uma joia real, uma beleza, e Jacó achou deslumbrante. A Bíblia nos fala que Raquel era formosa de porte e semblante. Isso está em Gênesis 29, no verso 17. Pela comparação, lemos que Lia tinha olhos baços. E eu não penso que isso estivesse se referindo à sua falta de visão ou que ela precisasse de óculos. Antes, parece ser um eufemismo para alguém que tem uma ferida no olho ou coisa parecida, coisa que o valha. Tem sido dito que a principal razão de algumas mulheres preferirem beleza ao cérebro é porque a maioria dos homens pode ver mais do que elas podem pensar. E essa era a situação no caso de Jacó. Ele se apaixonou naquele mesmo lugar por Raquel e nem deu uma segunda olhada para Lia. Ele pediu a mão de Raquel em casamento, empolgado que estava, apaixonado que estava. Jacó não tinha dinheiro em uma época em que as filhas eram dadas em casamento mediante o pagamento de um dote. E assim ele concordou em trabalhar para o tio Labão durante um período de 7 anos. Esses 7 anos lhe pareceram poucos dias por causa do seu amor por Raquel, conforme o verso 20 do capítulo 29 de Gênesis. Quando chegou o dia do casamento, o pai da noiva fez uma grande festa. Os casamentos naqueles dias envolviam uma celebração que fariam as nossas cerimônias de casamento insignificantes. Nós somos acostumados a uma cerimônia de casamento seguida por uma recepção. E naqueles dias, a recepção podia durar de vários dias até uma semana. E houve música, houve celebração e houve lua de mel. Mas quando Jacó acordou e olhou para sua noiva, havia um problema. Era a noiva errada. Era aquela cujos olhos eram baços. Era Lia. Então, bastante curioso isso e o modo como Deus age. Considerem comigo, irmãos. Jacó, o trapaceiro, tinha sido trapaceado. Jacó, o suplantador, tinha levado uma rasteira e Labão lhe empurrou a filha errada, criando assim um triângulo amoroso. E assim, Jacó concorda em trabalhar durante outros 7 anos para obter a sua amada Raquel. E depois, nos anos seguintes, ele continuou trabalhando para Labão por uma porcentagem nas colheitas. Quando nós lemos da vida de Jacó durante esses 7 anos, desejamos saber e entender o que Deus está fazendo com a vida dele. Lemos sobre a sua prosperidade crescente e não ficamos muito seguros se é Deus que está abençoando ou se o sucesso dele
é resultado de suas próprias trapaças. Não lemos mais sobre uma escada do céu. Não vemos nenhum altar construído. Não há nenhuma mensagem do Todo-Poderoso. É como se o céu se calasse. Os anos passam, Jacó e sua família cresceram e finalmente ele decide voltar para casa. Jacó viveu como nômade durante mais de 20 anos e agora ele estava voltando para casa. Havia só um problema: Esaú estava em casa e o assunto entre eles não estava resolvido ainda. Lembrem-se, Esaú havia jurado vingança de seu irmão. Os anos passam e Jacó volta à sua casa, mais de 20 anos depois, e agora tem que enfrentar o seu irmão. E do seu modo típico e manipulador, trapaceador, e Jacó faz os planos para aplacar a ira de Esaú. Então, no capítulo 32, nos versos 3 a 5, nós lemos o seguinte: E então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Veja aí como a estratégia de Jacó é feita. Ele chama Esaú de meu senhor. E ele lembra Esaú que já passou muito tempo longe de casa. Ele indica a possibilidade de que agora esteja rico financeiramente. Quando eu li isso, eu tive a ideia de que Jacó ainda era Jacó. Jacó ainda estava trapaceando, ele queria enganar o seu irmão, queria ludibriar o seu irmão. Ele ainda era o Jacó, o suplantador. Não demorou muito tempo e o mensageiro chegou de volta, trazendo a resposta de Esaú. Ele trouxe uma mensagem para Jacó e Esaú estava vindo para encontrá-lo. E Esaú tinha com ele uma força de 400 homens. E essa não foi para Jacó uma notícia que pareceu boa, que pareceu agradável. Então, nos versos 7 e 8 de Gênesis 32, nós lemos assim: Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Novamente, ele está preparando suas estratégias humanas. Né? A vida deste homem foi uma luta constante em todo o tempo. Né? Ele tentando usar de sua esperteza para enganar os outros, para prevalecer sobre os outros. Ele ainda não havia aprendido a lição importante. Ele não havia ainda aprendido que Deus é quem conduz as coisas e que nós precisamos de depositar a nossa vida e a nossa confiança em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas é ele que fará, não é Jacó que fará. Então Jacó começa a planejar, e a planejar, e a planejar. Ele assume o pior, e ele acha que isso é o que acontecerá. Esaú estava vindo e era possível que os 400 homens que estavam com ele não estivessem vindo para desfrutar de um passeio pelo deserto somente. Então nós temos aí a oração de Jacó por libertação. Tendo feito os seus planos e tendo tomado todas as possíveis precauções,
Jacó então se voltou para o Senhor em oração. Eu poderia dizer que esperava que ele orasse primeiro, mas na verdade a maioria de nós está propenso a agir primeiro e orar depois. E ainda eu acho algo na oração de Jacó que é bastante apelativo. Ele não se apresentou a Deus com uma falsa espiritualidade. Ele abriu seu coração diante de Deus e mostrou o que ele era de fato. Ele foi honesto com Deus e franco, apresentando as dúvidas e os medos dele e principalmente de um ataque iminente. Veja algumas coisas sobre a oração de Jacó. Primeira coisa, Jacó diz estar naquela situação por obediência à direção do Senhor. Ele diz o seguinte: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Essa é a oração dele, citando o que Deus havia prometido a ele. Então, qual a lição disso? É que há ocasiões que mesmo você fazendo tudo certo, ainda podem acontecer coisas ruins com você. Jacó estava voltando para casa, conforme Deus tinha dito, mas ele teria que enfrentar as consequências de todas as coisas erradas que ele fizera com seu irmão. Por outro lado, temos que admitir que no quadro maior, Jacó estava nessa situação porque ele tinha enganado, trapaceado, tinha mentido para ganhar o que originalmente pertencia a Esaú, seu irmão. Há uma lição importante aqui. Só porque Deus perdoa seus pecados, isso não significa que você, às vezes, não sofra as consequências naturais de suas ações. Esta é a lição. Se alguém que cometeu crimes for condenado à pena de morte, ele está lá no corredor da morte, no lugar aguardando a execução da sentença, mesmo assim, se alguém for e pregar o evangelho para ele, ele pode se converter e pode ir para o céu, mas ele vai sofrer a execução da sentença lá da pena de morte. Então, as consequências naturais das nossas atitudes, nós estamos sujeitos a ela. Segunda coisa que vemos nesta oração é que ele reconhece Jacó sua própria maldade. Isso é muito importante. Ele diz no verso 10 do capítulo 32, sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Jacó não apresentou nenhum atenuante. Ele era um trapaceiro e ele reconhecia isso. Ele prosperou em Harã, mas essa prosperidade não era um sinal da sua bondade ou fidelidade. Era um sinal da bondade e da fidelidade, sim, de Deus, que suprira as suas necessidades lá. É a graça de Deus abençoando um homem mau. E Jacó então ora por livramento, é o ponto de número 3 nesta oração. Ele diz, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos, no verso de número 11. O ponto de número 4 que eu quero destacar nesta oração é que Jacó ora segundo as promessas de Deus. Nós lemos assim no verso 12, e disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó está dizendo, em outras palavras bem compreensíveis, tu prometeste
que meus descendentes seriam uma grande multidão. E eles não poderão ser uma grande multidão se Esaú matá-los. Então tu tens que me livrar, se quiseres manter a tua palavra. É isso que Jacó estava dizendo para Deus na sua oração. Aí nós vamos ver o presente estratégico de Jacó no verso 13. Nós lemos assim: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Veja que o homem não tinha mudado ainda. Ele orava a Deus, ele pedia a Deus, mas ele confiava em si e nas suas estratégias. Ele queria mesmo era enganar o seu irmão de novo. Era Jacó o trapaceiro, o suplantador, o enganador. Então ele envia um presente a Esaú. É um presente planejado para aplacar a raiva de Esaú. Não é um presente pequeno, é um grande presente. Para que tenhamos uma ideia, eram 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 20 jumentas e 10 jumentos. Era um grande presente. Na verdade, somava mais de 500 animais. E Jacó não enviou todos esses animais juntos. Ele planejou uma coisa, um modo mais complexo de apresentar seu presente. Ele demonstra que era especialista na arte de vender. Ele organiza várias partidas para que Esaú ouça falar da primeira e depois da segunda e por fim da terceira. Ele está buscando aplacar a ira de Esaú. O que Jacó tenta fazer, Jesus fez em nosso benefício. Ele satisfez a justa ira de Deus contra nós. Ele não fez isso enviando presentes e mais presentes. Ele fez isto vindo ele próprio. E Jesus foi a resposta à ira de Deus contra o pecado. A ira justa de Deus foi satisfeita. O julgamento justo de Deus contra o pecado foi satisfeito na cruz. E então nós temos nos versos 22 a 24 a luta misteriosa de Jacó. E nós lemos assim no capítulo 32 de Gênesis, de 22 a 24. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Tendo enviado várias partidas de animais com presente para Esaú, Jacó ainda continua em sua inquietude inflexível. Ele deitou-se inquieto, ele levantou-se inquieto, e ele passou a sua família pelo val do rio, inquieto. E ele ficou só, e de repente vemos como ele não estava mais só. O nome do rio onde esta luta aconteceu era Jaboque. A palavra Jaboque significa lutar. Parece como se Jacó estivesse lutando sozinho, consigo mesmo, e então de repente ele não estava mais sozinho e lutava com uma figura desconhecida à noite. Irmãos, consideremos isso. Na verdade, esta luta de Jacó foi uma luta contra ele mesmo, para reconhecer os seus pecados e para entender que durante a vida dele, ele estivera lutando contra as circunstâncias e tentando ser esperto contra as pessoas e nos seus negócios. Ele buscava sempre prevalecer sobre os outros. Mas chega o momento que nós temos que parar
e temos que enfrentar a nossa situação de pecaminosidade. E então, essa foi uma noite em que Jacó lutou consigo mesmo e lutou com Deus. Os problemas que as pessoas enfrentam no mundo, os problemas que você enfrenta neste mundo, e os inimigos que você porventura tenha neste mundo, e as dificuldades pelas quais você passa neste mundo, seu problema não é com os inimigos. Seu problema não é com as dificuldades. O seu problema não é com a situação que você enfrenta. O seu problema é sempre com Deus. Então, quando você volta-se para si mesmo e busca a direção de Deus para a sua vida e entende que as suas espertezas que sempre fizeram você prevalecer sobre os outros não vão funcionar, é tempo de parar e reconhecer que nós somos nada, que nós na verdade dependemos de Deus, que sem Deus não podemos de fato fazer qualquer coisa. Então, o que começou com uma luta física parecia então assumir proporções épicas, quando continuou ao longo de toda uma noite. Deve ter parecido algo sem fim para Jacó, mas ele não desistiu. Esta era a história da sua vida. Ele chegou ao mundo como trapaceiro, agarrado ao calcanhar de Esaú, seu irmão. E para ele, aquilo ali valia tudo. A sua família, a sua mãe, o seu irmão e até mesmo o ventre materno. Mas ele não se rendeu. Como um estrangeiro em uma terra distante, ele tinha persistido até então. E ele era um homem rico agora. Ele não tinha se rendido antes e ele não se rende agora. Mas é importante que você entenda isso. Agora as suas trapaças não valiam mais, não iriam salvar a sua vida. Ele chegou a um ponto de desespero. O esperto só é esperto até que encontre outro mais esperto. E então um dia as pessoas têm que prestar conta de suas atitudes. O que começou com uma luta física, então, passou a essa luta pessoal de oração na presença de Deus. Toda a sua vida tinha sido de lutas, de trapaças. Trapaças com seu pai, trapaças com seu irmão, depois trapaças com seu sogro, Labão, e que também era seu tio. Mas a luta verdadeira dele era a que ele estava tendo agora. Seu adversário desconhecido à noite era ele mesmo e era Deus. Todas as dificuldades que temos são dificuldades com Deus. Os problemas, as situações, os adversários que porventura tenhamos são apenas ferramentas de Deus para nos levar onde Deus quer que nós estejamos. Jacó estava preocupado com o seu encontro com Esaú. E agora ele tem um encontro no meio da noite com alguém muito maior que Esaú. Jacó tinha estado lutando toda a sua vida, mas agora ele compreende que a sua luta verdadeira era a luta espiritual. Isso aqui representa conversão. Nossos problemas não são com os inimigos humanos. Deixa eu tirar a lição aqui e dar ênfase a esta lição. Nossos problemas não são com as circunstâncias. Todo o problema que temos tem que ver com Deus. Os inimigos, as circunstâncias e os problemas são apenas instrumentos de Deus para nos levar para onde Ele quer que estejamos. Nossa luta não é com os homens e com as circunstâncias. Nossa luta verdadeira é com Deus. E assim nós temos aqui esta figura mostrando Jacó como se estivesse lutando com Deus. Porque na verdade essa foi a vida de Jacó, lutando com Deus. E esta é a situação aqui descrita.
Nos versos 25 a 26, nós lemos assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. A vitória de Jacó não é pela força. A vitória de Jacó é pelo Espírito. É uma luta de fé. Ele se agarra ao anjo e se recusa a deixá-lo partir. Aquele a quem ele segura não é preso pela força de Jacó, mas pela sua fé. Jacó quer o que ele sempre quis: prevalecer, a bênção de Deus. Ele se apega àquele que pode lhe dar a bênção. Ele se apega àquele que é a bênção. O que você quer? A bênção somente ou aquele que abençoa? Jacó queria aquele que abençoa. A vitória de Jacó não é pelo seu poder, antes é uma vitória da graça. Ele recebeu aquilo de que ele era indigno e aquilo que ele não tinha poder para conquistar. Recebeu da graça de Deus. Não, a Deus ele não podia enganar. Com Deus ele não podia trapacear. Então ele ali reconheceu os seus pecados, reconheceu a nulidade dos seus enganos e trapaças e apegou-se com fé ao anjo do Senhor. Diz-nos o texto, os versos 27 a 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Jacó, desta vez, foi mudado. Já não seria Jacó o suplantador, Jacó o trapaceiro. De agora em diante, ele seria conhecido como Israel, que quer dizer aquele que tem lutado com Deus. Como Deus pode dizer isso? Como Deus pode dizer que Jacó pôde lutar com Deus e com os homens e prevalecer? Como alguém pode lutar com Deus e prevalecer? Da mesma forma que um filho de 3 anos pode lutar com o pai e vencer. Não que Jacó fosse tão poderoso, ou mais poderoso do que Deus, é que Deus queria que Jacó quisesse aquilo que só Deus pode dar. Deus queria que Jacó quisesse aquilo que só Deus pode dar. Ele quer isso de você também. Você precisa querer com muito empenho, com muita dedicação, de todo o seu coração, você precisa querer aquilo que Deus quer que você queira. Ele quer isso de você. Se você quiser fazer a vontade de Deus, servir a Deus realmente, e isso for ardente em seu coração, então Deus te abençoará e Deus concederá essa graça a você. Deus quer que você tenha fome e sede do seu reino. Ele quer que você o busque com toda a sua força e com toda a sua vontade. Ele o chama para vir e lutar com ele, não em sentido ruim, mas no sentido que o filhinho de 3 anos luta com seu pai. Rogue a Deus que a vontade dele seja feita, que o reino prevaleça e que o povo dele seja fiel. Rogue a Deus por bênçãos que sejam para a glória do nome dele, e ele atenderá certamente a você. Veja que o anjo adverte Jacó que o sol está a ponto de nascer. Qual o significado do anjo ser liberado antes da alvorada? Nós não sabemos. Mas eu desconfio que não era por causa do anjo, mas por causa de Jacó. Jacó corria risco de ver aquele que nenhum homem pôde ver e viver. Ele daria um nome adequado àquele lugar. Assim, no capítulo 32,
nos versos 29 e 30, nós lemos assim: tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Agora, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O que Jacó fez no Antigo Testamento, Jesus fez vindo à terra. E quanto a você, você tem lutado, você tem procurado sucesso, você tem desejado achar alguém especial em sua vida, você tem procurado por algo alusivo ao que preencherá o vazio da sua alma? Com que você tem lutado? Quem é seu oponente? É uma pessoa? É uma situação? É algo sobre você? Tudo que você pensou ser não é o objeto da luta verdadeira. Sua verdadeira luta é com Deus. É com o mesmo com quem Jacó lutou. É com ele que vem a vitória. É dele que vem a grande vitória. No meio da noite, na vida de solidão, na dúvida do desespero, ele vem e confronta você. E antes que você perceba, você está lutando com ele em uma luta titânica. Que tipo de luta é essa? É uma luta por aquilo que Deus tem para você. Senhor, por que tu não me dás isso? Ele responde, porque você não pode suportar isso se eu der. O que Deus quer para você é fome e sede daquilo que Ele tem para você. Ele quer que você queira o quê? Qual é o objetivo desta luta? Qual é o prêmio pelo qual Jacó tem lutado a sua vida inteira? A realização da promessa de Deus. Essa era a coisa que Deus queria que Jacó compreendesse. Jacó quis o que Deus tinha para ele, por fim. E Deus quer que você queira isso também. O que é? O que Deus quer que você queira? Qual é o prêmio? Qual é a meta? É o próprio Deus. Deus quer que você queira a Deus, a Ele próprio. Como nós lemos na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continuemos na nossa luta, até que queiramos tão somente o que Deus quer para nós, até que entendamos isto e louvamos a Deus por tudo que Deus é e queiramos o Deus da promessa. Queiramos o Deus da bênção mais do que a bênção de Deus. Nós vamos orar neste momento agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos lutar contra nós, lutar contra os problemas, lutar contra as situações e nos voltarmos para Deus e querer somente Deus, esquecer as coisas materiais, as vitórias, as coisas acadêmicas e nos voltarmos exclusivamente para Deus, querer somente Deus. Como diz o salmista no Salmo 16, no verso de número 2, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo senão a ti somente. Que assim Deus nos abençoe. Quero convidá-lo a orar, renovando os nossos propósitos de fidelidade a Deus. Vamos curvar a nossa fronte e orar a Deus neste instante. Oremos. Santíssimo Deus,
Nós acabamos de estudar a tua palavra e aprendemos da vida de Jacó que enganar não leva a bom resultado. Aprendemos da vida de Jacó, Senhor, que as coisas que podemos conseguir com enganos e trapaças não nos servem na hora em que mais precisamos. Aprendemos com a vida de Jacó que precisamos reconhecer os nossos erros, reavaliar a nossa vida e precisamos querer aquilo que tu queres para cada um de nós, ó Senhor. Então nós pedimos-te, Senhor, ser exaltado entre nós, ó Senhor, ser exaltado na nossa vida. Nós queremos aquele que abençoa e não somente a sua bênção. Nós queremos te servir, Senhor, em todo o tempo e não ser servido somente, ó Senhor. Nós queremos te agradecer por isto e louvar o teu nome pelos méritos infinitos de Jesus Cristo. Amém. Vamos agora cantar o hino de número 108, que fala de paz no meio da aflição. Hino de número 108 do Inário Novo Cântico. Vamos cantar. Jesus
Que Deus abençoe a todos.